Não, esse não é um vídeo de dinâmicas, nem um vídeo de temas. Mas esse aqui é um vídeo resposta a algumas pessoas que se consideram hiper, mega, ultra santos, mas que não passam daquele que já foi considerado sinete da perfeição, o que indica que ainda podem ser libertos da vaidade de se acharem que, se eles não forem para o céu, ninguém mais vai. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rúbia Betânia. Gente, eu pedi no vídeo passado, sem ser o de dinâmicas, o outro sobre a quarta pessoa da Trindade, que eu dei aqui um prêmio de honra ao mérito, né? Algumas pessoas que têm deixado, assim, uns comentários ungidos aqui no meu canal sobre um determinado assunto, que elas não entenderam nada e que insistem em redirecionar o foco do verdadeiro assunto para a minha maquiagem. E já vou dizendo logo para você, prepara pipoca com refrigerante ou então qualquer suquinho serve. Porque hoje você vai ver aqui a ignorância no sentido de não saber. E a própria Bíblia adverte lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A, assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E no desenrolar deste vídeo você vai ver algumas postagens dos queridos ungidos, ou seja, se referindo a mim como Jezabel. Ai, que burro, dá zero pra ele. Que, de acordo com a cultura popular, essa rainha, o nome dela está associado a mulheres sedutoras e sem escrúpulos. E se eu fosse ignorante, no sentido de não procurar pesquisar as coisas que estão na Bíblia, sim, porque é preciso estudos para entender certas coisas. Porque a Bíblia é cheia de simbologias. Eu iria aceitar a ideia de que procurar ficar bonita é pecado. Por que eu digo procurar? Porque pelo menos eu, não nasci com beleza natural. E é muito difícil encontrar uma mulher tão agraciada assim por Deus e pela natureza. E não precise de nada, usar nada, tratar nada no seu corpo para se manter bem apresentável. E mesmo porque nós mulheres temos algumas coisinhas que, se a gente não cuidar, não tratar, a gente vai ficar parecendo como a mulher das cavernas. E agora vamos falar sobre ela, a rainha Jezabel. Vamos tirar alguns mitos que eu vejo que ainda está muito enraizado. Pelo fato de preguiça em procurar saber a realidade. Jezabel recebeu uma profecia de maldição, de que sua vida seria ceifada, não por causa de seus adornos, por causa de usar uma maquiagem, mas sim por duas coisas que Deus abomina. Uma que é idolatria e a segunda que é a rejeição a Deus. Ela era sacerdotisa de dois deuses pagãos, Baal e Aserá, que eram deuses, como eu falei, pagãos da cultura fenícia ou cananeia, onde estátuas eram esculpidas destes deuses e de muitos outros para que as pessoas se ajoelhassem diante desses deuses para os adorar, para que fizessem rituais de sacrifícios humanos, onde crianças tinham sua vida ceifada em honra a esses deuses. Onde também existia muita promiscuidade, porque a deusa Aserá era a deusa da fertilidade, da guerra e do amor, e era permitido no seu templo, na sua adoração, muita promiscuidade, muitas orgias. E ela também era conhecida como a rainha do céu, Astarte, Astarote. Se tem algo que Deus fica muito aborrecido, é quando vê a obra da criação dele, ou seja, eu e você, cultuando imagens de fundição, imagens de escultura. E não é eu que falo isso, é a Bíblia Sagrada. Se você ler Êxodo capítulo 20, você vai achar tudo lá, porque também é um dos 10 mandamentos. Ou seja, pelo menos os 2 primeiros já falam sobre isso. E o
que fez Jezabel? Ela se dizia porta-voz dos deuses. Ela começou a ensinar como o povo de Deus deveria deixar de adorar a Deus para adorar os deuses pagãos. E o seu poder como rainha se tornou tão grande, mais do que o poder do rei, que ela submetia rabinos e sacerdotes, obrigando-os a cultuar Baal. Ela passou a ameaçar, perseguir, tirar a vida de quem não se submetesse às ordens dela. Jezabel também usou da verba pública de Israel para sustentar 850 profetas, 400 de Aserá e 450 de Baal. Foi então que Elias, o profeta de Deus, desafiou todos os profetas de Baal e Aserá lá no Monte Carmelo. E ali Deus mostrou a todos que ele é Deus verdadeiro e respondeu com fogo, envergonhando todo aquele paganismo e fazendo com que a rainha Jezabel ficasse desacreditada perante toda a nação de Israel. E a questão da pintura em volta dos olhos? Primeiro, ela era uma rainha. Tinha tudo o que uma mulher de sua posição poderia querer para se tornar mais bela ainda. Cosméticos, pinturas, vestidos, joias. Porque ela, como rainha, como a soberana de Israel naquele tempo, precisava estar muito bem apresentável em qualquer ocasião. Segundo, a sua intenção. Ao pintar-se em volta dos olhos para tentar seduzir ou afrontar o rei Jeú, que havia sido ungido pelo profeta Eliseu para ser o novo rei em Israel. Este trecho se faz necessário analisá-lo muito bem. E é aqui que, por falta de uma interpretação por parte dos que pegam versículos isolados para aí montarem suas doutrinas que lhes dê a impressão de se acharem julgadores de irmãs na igreja, que zelam por manterem uma boa aparência, é que muitos ficam a desejar. Então, a palavrinha-chave aqui nesse momento da história é intenção. No livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, diz que ela, além de pintar em volta dos olhos, também se penteou. Em outra versão está escrito assim, também enfeitou a cabeça e olhou pela janela, e em outra versão está, sentou-se na janela. Então vamos analisar se na interpretação dos sem noção gospel é pecado pintar os olhos, então também que seja pecado pentear os cabelos e olhar pela janela, ou então se sentar na janela. O que é que nos diz Jeremias, capítulo 17, versículo 10? Diz da seguinte forma: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Eu creio que mesmo que Jezabel, nesse momento da história, não tivesse pintado os olhos, não tivesse penteado o cabelo, não tivesse olhado pela janela, a maldição contra ela seria feita. Por quê? Porque as obras dela eram más, eram abominações diante de Deus. Por quê? Porque ela tirava a vida de pessoas inocentes. Ela perseguia, ela ameaçava, ela manipulava, ela mentia, ela fazia os outros mentirem. Fez a nação toda de Israel se dobrar em adoração a Baal e a Aserá. Então, a intenção do coração dessa mulher era totalmente impura. E Deus sonda os nossos corações. Ele conhece a mente dos homens. Não adianta nada eu deixar de usar qualquer tipo de maquiagem e a minha língua está atravessando a rua de tão comprida que é. E eu achar que por eu não usar isso, não usar aquilo ou não usar aquilo outro, quem não for como eu não tem parte no reino de Deus.
porque eu não vou deixar entrar, porque tem que ser como eu sou. E outra coisa, Jezabel só apareceu no cenário bíblico como rainha em Israel por causa de Acabe, o rei, que, por sinal, foi um dos piores reis em Israel, porque ele fez alianças através do casamento real entre ele e a princesa fenícia ou princesa sidoniana. E esse povo era um povo pagão, desobedecendo assim uma das principais ordenanças de Deus, que era que o seu povo não se envolvesse com as nações pagãs, com nações inimigas, com nações que não adoravam o Deus eterno. Então Acabe foi um rei fraco, ele era facilmente manipulável, permissivista e desviado. Tudo o que um servo de Deus não tem que ser. Então vemos aqui claramente a má, péssima administração de um líder no regime patriarcal que era naquela época. E esses comentários aí desses ungidos? O que a gente pode observar nesses comentários que eu estou colocando aí para vocês? São comentários cheios de arrogância. São comentários cheios de maldição. Isso porque eu não mostrei aqui todos. São comentários que mostram claramente um desconhecimento bíblico gritante. E o engraçado é que a grande maioria desses que deixam esses tipos de comentários são sem foto. Por que vocês não colocam foto? Deveriam colocar. Por que será que, mesmo nos comentários, vocês teimam em não mostrar a cara, o rosto? Faz como eu. E agora, o prêmio, a quarta pessoa da Trindade, vai para Antônio Bueno. Esse Antônio Bueno deixou o seguinte comentário. Ele, em resposta a uma irmã, comentou o seguinte, uma irmã que também comentou abaixo do meu vídeo. Deixou o seguinte: irmã, não adianta dar desculpa. Você concorda com os irmãos, as irmãs pintar os cabelos. Você concorda com o pecado. E ok, beleza. Fala para Jezabel Débora de cabelo pintado, ok? E outro detalhe, gente, que vocês não sabem, é que ele chamou uma mulher para falar com ele no WhatsApp e ainda deixou o número do WhatsApp dele em um outro comentário abaixo desse mesmo vídeo. E essa irmã, no qual ele havia chamado para conversar no WhatsApp, até o repreendeu. Um outro ponto também que eu observei aqui, que ele chamou a sua líder de Jezabel. A cantora Débora Miranda foi chamada de Jezabel. Para você ver só até onde vai o achismo daqueles que se acham cinetes da perfeição. Que de perfeição não tem nada. São completos ignorantes teológicos. Então esse foi mais um vídeo de hoje. Não teve como eu deixar de fazer mais esse vídeo. E pelo que eu tô vendo, vai vir mais um terceiro vídeo aí com esse mesmo perfil. Mas não tem problema. Quanto mais vídeos tiver, mais cresce o canal. Aquele abraço pra vocês, gente. Olha, eu tô me divertindo bastante, tá? Vendo essas coisas aí, ó. Aquele abraço pra vocês. Se inscreve no canal. O que você achou disso aí? O que você tá achando dessa história toda? Olha, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like. E continua aí assistindo a gente, tá bom? Então tá bom.